gente! Eu sou a Jana, se você ainda não me conhece, e nesse canal eu compartilho dicas e tutoriais de crochê para iniciantes ou para quem já sabe, quer aprender algum truque, alguma dica, alguma receita nova, tá, gente? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa bolsa aqui, tá? É uma bolsa carteira, estilo envelope. Ela é feita com fio náutico, certo? Essa é a minha primeira vez trabalhando com esse fio náutico. Eu espero muito que vocês gostem do tutorial de hoje. Então, vamos lá para o tutorial. Gente, para fazer a peça de hoje, eu vou usar esse fio aqui, que é o fio náutico, o fio cordão, o rabinho de rato, enfim. Ele é conhecido por esses nomes, ó, como vocês podem ver, ela é dessa forma aqui, tá? Ele também tem em tamanho menor, eu comprei esse maior porque eu quero fazer outras peças também, mas ele também tem em tamanho menor. Então, quando vocês forem comprar, basta perguntar aos vendedores, eles sabem, ou tira um print dessa tela e mostra a numeração, a espessura desse fio. Eu não entendo muito bem sobre esse fio, porque é a minha primeira vez, tá? Essa é a minha primeira peça feita com esse fio. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. E vamos lá começar também, ó. Eu também vou usar essa agulha aqui, que é a número 4,5, porque esse fio, ele é fino, tá? É um fio de espessura bem fina, como vocês podem ver, ó. Então é isso, gente. Então vamos começar a fazer a peça de hoje. Bom, para fazer essa peça, a gente vai usar, como eu já falei, né? Esse fio, agulha. E a gente vai começar pelo círculo mágico, tá? Essa é uma bolsa carteira, uma bolsa clutch, enfim. Ela não é difícil de fazer. É uma bolsa simples de fazer, porém demorada, já que a gente vai trabalhar com fio fino. Para mim, que não tenho costume de trabalhar com fio fino, eu sempre costumo trabalhar com fio de malha. Então, eu achei um pouco demorada para terminar essa peça. Mas, vamos lá. A gente vai começar pelo círculo mágico, tá? A forma de fazer o círculo mágico, eu faço dessa forma aqui, ó. Cruzo as perninhas, ponho o dedo aqui, passo por aqui por dentro, ó. E dou o primeiro ponto. Certo? Desse primeiro ponto aqui, eu vou fazer 5 pontos baixos aqui dentro desse círculo, tá, gente? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? 5 pontos. Puxo a pontinha aqui do fio pra gente fechar esse círculo, tá? Ó. Fechar dessa maneira aqui, porque nós não vamos fechar como de costume, né? Pronto. Puxo a ponta do fio aqui, ele vai ficar dessa forma aqui, tá? A gente não vai fechar esse círculo até aqui. Nós vamos continuar contornando esse círculo, tá? Vocês vão ver. Pronto. Tô aqui nesse último ponto, tá? Vou fazer mais um ponto aqui, ó. Que vai ser o pontinho da curva, certo? Fiz esse ponto, viro a peça, ó. Venho aqui nesse primeiro ponto, tá, gente, ó? Nesse primeiro ponto aqui. E nós não vamos trabalhar pegando as duas alcinhas do ponto. Nós vamos trabalhar apenas pegando uma alcinha desses pontos, certo? E nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto dessa carreira. Ou seja, pontos de aumento, certo? Ó, venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, ó, bem no início mesmo, ó. Pego, passo a agulha pelo meio, tá, ó? Porque eu vou pegar só uma alcinha, certo? Do ponto, ó, como vocês podem ver. Faço esse primeiro ponto. Agora eu vou fazer mais outro ponto aqui dentro. Certo? 2 pontos em um mesmo ponto. Agora eu vou pro próximo ponto. Pegando também a alcinha do ponto, ó. Faço mais 2 pontos aqui dentro. Fiz esse. Faço mais outro ponto aqui dentro. Pronto. Trabalhei nesses 2 pontos. Chegamos no ponto do meio, certo? Nós temos 5 pontos na carreira anterior, então, esse aqui é o terceiro ponto, ponto do meio. Nesse ponto do meio, eu vou fazer da mesma forma. Passo a agulha aqui no meio, pegando só a alcinha do ponto, tá? Um lado da alcinha. Ó. Faço esse primeiro ponto, certo? Agora, eu vou fazer mais outro ponto aqui. Ó. Fiz esse ponto
E agora eu vou marcar esse ponto, porque nós vamos sempre, na medida que nós vamos aumentando essa peça, sempre que chegar aqui no meio, nós vamos fazer esse ponto, tá? Esse ponto aqui vai ser tipo a divisão entre um lado e o outro da bolsa. E é isso que vai dar o detalhezinho de V, de um envelope na peça, certo? Desse ponto aqui eu vou marcar, que é para eu não me perder. Sempre que chegar nesse meio, eu tenho que dar esse ponto extra aqui no meio, certo? Vou usar um marcador. Para isso, eu vou usar esse marcadorzinho aqui, tá? Vou colocar ele aqui, porque sempre que chegar nesse meio, eu vou ter que dar um ponto extra. Pronto. Pus o marcador e agora eu faço mais outro ponto baixo dentro do ponto. Certo? E ficamos aqui, ó. 2 pontos baixos, 2 pontos baixos e 2 pontos baixos. A diferença desse ponto baixo é que nós, no meio, nós vamos ter esse ponto extra, ok? Agora eu vou pro próximo ponto, também trabalhando em 2 pontos baixos, ó. Faço esse ponto baixo, faço mais outro ponto baixo dentro, pronto, certo? E finalizo o último ponto também fazendo 2 pontos baixos. No total, nós vamos ter 10 pontos, 11 com esse pontinho aqui do meio, certo? Que nós fizemos, como eu já falei anteriormente, certo? Pronto. Cheguei aqui no final, faço mais um pontinho extra para poder virar a peça novamente, ó. Viro novamente, ok? Virei novamente, venho aqui nesse primeiro ponto, ó. Faço mais 2 pontos dentro dele, certo? Fiz um, agora eu faço mais outro. Pronto. Fiz esses 2 pontos, agora eu vou trabalhar todo o resto da carreira apenas com um ponto, tá, gente? Não vou mais fazer aumento. O único aumento que eu vou fazer vai ser aqui no começo e no final das próximas carreiras, certo? Fiz esse aumento, agora eu vou fazer só um ponto dentro de cada ponto desses de aqui, certo? Ó, mais um ponto baixo. Mais outro ponto baixo. Certo? E vou fazendo até chegar no final, no último ponto. Mais um ponto baixo. Pronto. Cheguei aqui no meio do ponto onde tá a marcação. Vou tirar a marcação. Não vou nem tirar agora, certo? Vou fazer um ponto baixo aqui dentro. Ó. Fiz esse ponto, agora eu faço outro ponto no alto. Pronto. Agora sim, eu vou tirar a marcação e vou colocar a marcação em cima, certo? Nesse ponto que eu fiz agora. Põe um marcador aqui, faço mais outro ponto aqui dentro. Pronto. Vocês percebem que esse ponto é o que vai fazendo, ó, essa curvinha aqui, certo? É isso que vai fazer a bolsa ficar estilo envelope. Vai ser esse pontinho aqui que a gente tá dando nesse meio e assim sucessivamente, certo? Pronto, fiz agora. Agora eu continuo fazendo pontos baixos normais. Um ponto baixo dentro de cada ponto, ó. Ponto baixo, ponto baixo. Ponto baixo aqui também. Outro segredinho aqui que eu fiz inicialmente, eu errei bastante porque esse início aqui ficou um pouco torto, tá? Então, o segredo, vou falar pra vocês qual é o segredo aqui. A gente tá aqui, né? Tá mostrando que nós estamos aqui no último ponto, certo? Que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Temos 6 pontos e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso, esse daqui seria o último ponto, certo? Nesse ponto aqui, nós iríamos fazer 2 pontos para igualar aqui nesse comecinho que nós fizemos 2 pontos dentro desse primeiro ponto. E aqui nós iríamos igualar também, mas nós não vamos fazer isso. Por quê? Se eu faço dessa forma, quando eu for aumentando essa peça, ela vai ficar muito torta. Eu fiz isso e não deu certo. Então, eu corrigi e é isso que eu tô mostrando para vocês agora. Vocês podem fazer em casa e testar para vocês verem, certo? Cheguei aqui no final, faço mais um ponto baixo, certo? Agora, eu vou pegar essa alcinha aqui, ó.
essa alcinha aqui e vou fazer 2 pontos baixos aqui dentro, certo? Essa alcinha aqui eu vou contar como se ela fosse um ponto, certo? O certo seria finalizar aqui. Mas se eu finalizar aqui, à medida que eu for aumentando essa base, ela vai ficar torta. Ela não vai ficar retinha, vai ficar torta, certo? Então, ó. Venho aqui, pego essa alcinha, que eu tô mostrando pra vocês aqui, e vou fazer os 2 pontos baixos, certo? Dentro dela. Fiz esse, faço mais outro. Pronto. Agora, nós igualamos, certo? 2 pontos aqui, 2 pontos aqui. Começamos com 2 pontos baixos, finalizamos com 2 pontos baixos, ok? Finalizei aqui, faço mais um ponto extra e viro a peça, certo? Venho aqui nesse primeiro ponto, faço mais 2 pontos baixos, porque sempre, agora a partir da carreira anterior, sempre no começo nós vamos fazer 2 pontos baixos e finalizar com 2 pontos baixos. Pronto, fiz esses 2 pontos baixos, que é, no caso, um ponto de aumento. Agora eu continuo fazendo pontos baixos. Até chegar no meio da marcação novamente, ó. Pontos baixos. Pontos baixos. Pontos baixos. Certo? Pontos baixos. Pronto. Cheguei aqui novamente no meio da marcação. Deixo o marcador, faço mais um ponto baixo dentro do ponto, ó. Certo? E agora, mais um ponto extra aqui dentro. Vou fazer esse pontinho. Pronto. Sempre que eu fazer esse pontinho, eu tiro o marcador e ponho um marcador nesse ponto que eu fiz agora. Certo? Coloquei o marcador, mais outro ponto baixo dentro do mesmo ponto. Pronto, certo? E agora eu continuo fazendo pontos baixos. Pontos baixos, certo? Pronto, certo? Era para me finalizar aqui, como eu já falei anteriormente, mas eu não vou finalizar aqui. Vou pegar mais um ponto aqui, ó, nessa alcinha aqui, ó. Só uma alcinha mesmo, tá, gente? Ó. E vou fazer 2 pontos dentro dessa alcinha. Pronto. Ó, vocês estão vendo como está ficando reto? Se vocês não fizerem dessa forma, vocês vão perceber que isso aqui não vai ficar reto, ele vai ficar meio descendo. Vai ficar estranho, tá, gente? Eu sei que essa é a minha primeira vez trabalhando com esse fio, mas essa é a minha dica. Eu fiz e refiz essa peça pra poder ter a certeza, pra poder gravar pra vocês, tá? Ó, pronto. Finalizei e fiz esses 2 pontos. Agora faço mais esse ponto extra e viro a peça. Viro aqui, ó, venho nesse primeiro ponto, faço mais 2 pontos baixos. Certo? Fiz os 2 pontos baixos, continuo fazendo pontos baixos normais, ó, até o final. Certo? Cheguei aqui novamente no marcador. Faço mais um ponto baixo, o pontinho extra, e agora eu troco o marcador e ponho novamente ali em cima. E faço mais outro ponto no mesmo ponto, ó. E continuo fazendo pontos baixos nos próximos pontos, certo?
chegamos aqui no final do último ponto, faço novamente, pego essa alcinha e faço mais 2 pontos dentro da alcinha, tá? No final não vai ficar, ó, não vai ficar muita diferença e a peça vai ficando reta, tá, gente? Ficando retinha, mas quando eu não fiz dessa forma, não ficou dessa forma, ela ficou uma parte mais alta, outra mais baixa, e foi baixando, foi ficando muito estranho. Enfim, essa é a minha experiência. Vocês podem fazer ela, chegando aqui no final, não fazer esse ponto extra na alcinha, fazer os 2 pontos no ponto anterior normalmente, como vocês viram, enfim. Pronto, fiz esse ponto extra aqui, viro a peça novamente e faço mais 2 pontos aqui, ó, no primeiro ponto, certo? Fiz esses 2 pontos, agora eu continuo fazendo pontos baixos. Até o meio do marcador. E é isso. Como vocês podem ver, não tem muito segredo. A gente vai continuar fazendo dessa forma até chegar no tamanho ideal da largura que a gente quer a bolsa, tá? Vai ser dessa forma até chegar na largura ideal. Certo? Cheguei aqui no meio novamente, ó. Faço um ponto baixo, normal, um pontinho extra, pego o marcador e ponho novamente nesse pontinho extra. Faço mais outro ponto baixo. Continuo fazendo ponto baixo até o final da carreira. Cheguei aqui, ó. Novamente, no último fio, pego essa alcinha e faço mais 2 pontos para finalizar a carreira. Certo? Ó. Faço mais um ponto extra, viro a peça, certo? Continuo novamente. Começo com 2 pontos baixos dentro de um mesmo ponto. E vou seguindo fazendo pontos baixos normais. Certo, gente? Eu acho que vocês entenderam, né? Como é que funciona essa técnica aqui, inicial. É basicamente isso, tá? Todo esse começo vai ser dessa forma aqui. Chegando aqui no meio, da mesma forma, faço um ponto baixo, um ponto extra, pego o marcador, ponho nesse ponto extra, certo? Faço mais outro ponto baixo e continuo. Continuo fazendo.
certo? Ó, como vocês podem ver, ele tá ficando bem reto. E é isso. Chegando aqui no final, ó, pego a alcinha e faço mais 2 pontos. Certo? É isso. Praticamente isso, ó. Chegando aqui no final, faço esse ponto extra, viro novamente, 2 pontinhos aqui dentro. E continuo fazendo pontos baixos, tá? Pronto, chegando aqui no meio novamente. Chegamos aqui no final, novamente. Faço aqueles 2 pontinhos da alcinha, ó. Certo? Simples, né, gente, ó. E a peça vai ficando dessa forma aqui, ó, como vocês podem ver, certo? Ela não é difícil de fazer, ela é bem simples. E a gente vai aumentar isso aqui até a largura da peça que a gente quer, certo? Até chegar ao tamanho ideal, a gente vai continuar fazendo dessa forma, igual, certo? Chegando aqui, desce 2 pontos, faz o ponto extra, volta a carreira. Lembrando aqui no meio de fazer o ponto extra também. Chegando aqui no final, mais 2 pontinhos. E assim sucessivamente até a peça aí, ó. Ela vai aumentando a largura, vai aumentando, certo? Para trabalhar com essa peça, nós vamos trabalhar com medidas, tá? A largura que eu vou fazer essa peça vai ser 22 centímetros, certo? Ó, vai vir até aqui. Então, eu vou continuar aumentando ela até chegar aqui, ó, nos 22 centímetros, certo? Continuo aumentando aqui as laterais, fazendo dessa forma até chegar aqui nos 22 centímetros, certo? Quando chegar aqui nesses 22 centímetros, nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos mudar os pontos. Eu vou adiantar o vídeo, tá? Mas é dessa forma, você vai continuar fazendo desse mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês, das carreiras anteriores. Quando chegar nos 22 centímetros, nós vamos fazer um pouco diferente, certo? Porque aí nós não precisamos mais aumentar a peça, nós só precisamos fazer com que essa peça aumente para cima, certo? Não para os lados. Nós vamos para certo? Dessa forma assim, que é pra gente poder fazer a nossa peça, a nossa bolsa carteira, ok? Então, vamos lá. Continuar fazendo dessa forma.
Pronto, gente, tô chegando aqui no finalzinho, certo? Da peça. Da peça. Tô chegando aqui no finalzinho, tá? E agora eu não quero mais aumentar essa peça. Minha peça já tem 21 centímetros, tá? De largura. E eu quero essa largura ideal pra minha bolsa. Então, eu não quero mais aumentar. Se você quiser uma bolsa maior, você continua fazendo desse mesmo jeito, certo? Chegando aqui no final, faz aqueles 2 pontinhos, volta, certo? Se você quiser a peça maior. Se você quiser ela desse tamanho ou menor, você finaliza agora ou finaliza depois, certo? Ó, cheguei aqui no final, 2 pontinhos extra, certo? Ó, essa aqui é a largura da minha bolsa, certo? Ó, minha bolsa vai ficar dessa largura aqui, certo? Então, agora nós vamos crescer a peça assim, dessa forma. Ela não vai mais crescer para esse lado, ela vai crescer para esse lado, ok? Cheguei aqui nos 21 centímetros, certo? Como eu falei, essa é uma bolsa feita por medida, 21 centímetros. Agora, finalizei aqui. Essa é a largura ideal da clutch que eu quero. Se você quiser ela maior, você continua fazendo esse processo até ela chegar numa largura maior, até mais ou menos aqui. Enfim, isso vai ficar a critério de vocês, certo? Cheguei aqui no final, pronto, cheguei aqui, fiz esse pontinho extra do final, viro a peça novamente, tá? Ó. Só que agora eu não vou mais pegar nesse primeiro ponto, certo? Em todas as carreiras eu sempre peguei aqui, ó, nesse primeiro ponto mesmo, no ponto inicial. Mas agora eu vou pular esse ponto e vou pegar esse outro aqui, certo? Ó, eu pego esse ponto, mas eu não vou mais pegar ele, vou pegar esse outro aqui, certo? Vou pular um ponto, sempre. A partir de agora, eu sempre vou pular um ponto, certo? Até finalizar a peça. Então, venho aqui, pulo esse e pego nesse outro aqui, ó. Continuo pegando as alcinhas de trás e, ó, continuo fazendo, certo? Não vou mais fazer 2 pontos, certo? Pulei um ponto, continuo fazendo ponto baixo, certo? Quando chegar aqui no meio, continuo da mesma forma, vou usar o marcador, fazer aquele pontinho extra. Mas quando chegar aqui no final, não vou mais fazer 2 pontos, como eu estava fazendo antes, certo? E nem vou começar com os 2 pontos. Agora eu pulo um ponto e começo fazendo ponto baixo normal. Pulei esse ponto, fiz esses 2 pontos baixos e agora eu continuo fazendo pontos baixos. Certo? Cheguei aqui no meio, vai continuar da mesma forma, ó. Faço um ponto, faço esse ponto extra, pego o marcador, ponho em cima, certo? Faço mais outro ponto baixo. E aqui eu continuo fazendo pontos baixos normais, ó. Pronto, gente. Como eu falei, nós vamos agora fazer com que essa peça cresça
pra cima, no caso, certo? Nós não vamos crescer mais ela na lateral. Quando chegar aqui nesse finalzinho aqui, ó, eu vou fazer esse último ponto, certo? E vou deixar sobrando esse ponto. Não vou trabalhar nesse ponto a partir de agora e assim sucessivamente pelas próximas carreiras. Eu sempre vou deixar sobrando um ponto em cada lado, certo? Vou deixar sobrar esse ponto aqui, vou deixar sobrar ele também desse lado quando a gente virar a peça, ok? Cheguei aqui, deixei sobrando esse ponto, faço aquele pontinho extra e viro a peça, certo? Virei a peça, pulo mais um ponto, trabalho nesse próximo ponto, certo? Sempre nesse início, a partir de agora, eu vou pular esse um ponto aqui e vou deixar sobrando esse outro ponto aqui, certo? Vocês entenderam, né? Ó. Cheguei aqui nesse final, faço pontinho extra, viro ponto, certo? Antes, eu tava pegando esse ponto aqui, mas agora eu não vou mais trabalhar nesse ponto, eu vou pular ele e vou trabalhar nesse próximo ponto, certo? Então, nós vamos pular um ponto e começar a trabalhar a partir do próximo. E eu continuo fazendo pontos baixos normais, agora eu não vou mais fazer aumento, certo? Nas carreiras anteriores, nós estávamos fazendo 2 pontos em um mesmo ponto, ou seja, um ponto de aumento, mas a partir de agora nós não vamos mais trabalhar com pontos de aumento nesse início, certo? Apenas aqui no meio, porque isso aqui é o que faz essa peça ficar ela assim curvadinha, tipo um V, certo? É por causa desse aumento aqui, então ele vai continuar, ok? Fiz esses pontos baixos, continuo fazendo pontos baixos, certo? Até chegar ali no marcador. Ó. Certo? Ó, cheguei aqui no marcador novamente, faço um ponto, faço esse ponto extra, pego o marcador, passo pra cima novamente, ó. Seu marcador pra cima, faço mais um ponto aqui dentro e continuo fazendo pontos baixos até chegar no final da carreira, certo? Ó. Pontos baixos normais, lembrando de sempre trabalhar a alcinha de trás, tá, gente? Desses pontos. Como vocês podem ver, nós estamos trabalhando apenas na alcinha de trás, ó. Continuo fazendo pontos baixos. Pronto, cheguei aqui no final, ó. Faço esse ponto e deixo sobrando mais esse, certo? Nós não vamos trabalhar mais nesse ponto, porque nós não queremos aumentar essa parte aqui da bolsa, que ela já tem 21 centímetros. Essa vai ser a largura da nossa bolsa. Se eu continuasse pegando esses pontos aqui, essa peça iria ficar mais larga, ok? Cheguei aqui no final, ó, faço aquele mais um pontinho extra, viro a peça. Virei a peça, pulo um ponto, pulo esse primeiro ponto, trabalho nesse segundo, certo? E continuo fazendo pontos baixos até chegar no marcador, certo? Continuo fazendo os pontos baixos normais até chegar ali no marcador, onde eu vou fazer aqueles 2 pontinhos e mais um extra.
Ó, cheguei no meio do marcador novamente, ó. Faço um ponto, o ponto extra, passo o marcador pra cima. Finalizo com mais um ponto. E passo para os próximos pontos, fazendo pontos baixos, certo? E é isso, gente. Não tem muito segredo essa peça, tá? Essa peça tem muitos pontos repetitivos, tá? Que a partir de agora, até ela chegar no tamanho ideal, a gente vai continuar fazendo isso. Igualzinho, não precisamos mudar nada, certo? Ó, chegando aqui no final, ó, pego apenas até o penúltimo ponto, deixo sobrando esse ponto, certo? Ó, faço esse ponto extra e viro a peça, certo? E é isso, ó. Dessa forma aqui, ela vai ficando assim, certo? Sempre vai sobrar um ponto aqui. Nós não vamos mais trabalhar com pontos de aumento aqui no início. E a gente vai fazendo isso, e assim sucessivamente, até ela chegar no tamanho ideal, certo? Ó, não tem segredo. São pontos bem repetitivos. Ó, pulo um ponto aqui, ó. Pulo o primeiro ponto, trabalho no segundo. Continuo fazendo pontos baixos. Quando chegar no marcador, vocês já sabem o que fazer, certo? E quando chegar aqui, eu deixo sobrar o último ponto, certo? Vou pegar até o penúltimo ponto e volto novamente. Quando eu for voltando, vai ser o mesmo esquema. Pulo um ponto, pego o segundo ponto. Faço. Quando chegar aqui no final, sobra mais um ponto. E assim sucessivamente, certo? É bem repetitivo mesmo, é cansativo fazer essa peça, ela não é tão rápida de fazer, porque o fio ele é fino, ele não é um fio grosso, então vai demorar um pouco mais pra gente finalizar essa peça, tá? Eu vou adiantar o vídeo, porque não vou trabalhar toda essa peça mostrando pra vocês o passo a passo, porque como eu já falei, é bem repetitivo, é só isso que vocês vão fazer. Se vocês ainda não entenderam esse processo, volta o vídeo, repete novamente que você vai entender. É bem simples, não tem o que fazer, certo? Porque essa peça agora ela só vai crescer na vertical, certo? Ela não vai crescer mais na horizontal, porque a intenção é que ela chegue no tamanho ideal para a gente poder virar a peça e ela se tornar a bolsa clutch, a bolsa carteira, ok? Eu vou adiantar o vídeo para vocês e a gente vai tirar as medidas da peça para ver como é que ela vai ficar. Pronto, gente. E essa daqui é a peça, certo? Ela pronta, como vocês viram. O processo só foi esse, ó. Continuei aumentando dessa mesma forma que eu acabei de mostrar pra vocês, certo? Não tem dificuldade pra fazer esses pontos. Se você não entender, volta o vídeo, como eu já falei anteriormente. Agora, nós vamos tirar a medida dessa peça, tá? Pra gente ver, ó. Ela tem 21 centímetros de largura, certo? E 39 centímetros de comprimento, ok? Essa é a medida dessa bolsa. Se você quiser ela maior, como eu já falei anteriormente, quando a gente tiver nessa primeira fileira aqui, nessa primeira carreira, vocês vão ter que fazer maior para poder a peça ficar maior, certo, gente? E é isso. Cheguei aqui no final, ó. Como vocês já sabem, vai sobrar esse ponto, certo? Porque a gente tá deixando um ponto extra sempre, certo? Nas carreiras anteriores. Sobrou esse ponto aqui, ó. Aqui a gente vai fazer agora essa lateral aqui. Toda essa lateral da peça. Pra gente poder fechar, certo? Ó, porque essa peça, ela é assim, ó. É uma bolsa carteira. Estilo envelope, certo? Ela é uma bolsa estilo envelope. E ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, nós vamos trabalhar aqui nas laterais pra gente poder costurar essas laterais, certo? Ó. Quando finalizar, é só colocar um botão aqui de imã e a sua bolsa vai estar pronta, certo? É simples, né, gente? Ela só é um pouquinho demorada, como eu já falei pra vocês, esse é um fio fino. Fio fino, ele requer um pouco mais de tempo pra gente finalizar a peça. Não é como um fio de malha. Fio de malha a gente trabalha bem mais rápido, né? Como eu falei no início do vídeo, essa é a minha primeira vez trabalhando com esse tipo de fio, certo? Então,
Se eu errei alguma coisa, se eu não expliquei direito, eu peço para que vocês relevem, por favor. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Deixa opinião, dá o seu joinha se você gostar, ok? E é isso. Vamos lá continuar. Pronto. Cheguei aqui nesse final, ó. Então, vou continuar aqui ó, fazendo pontos baixíssimos, ó. Pontos baixíssimos, dessa forma aqui, ó. Certo? Ó. Pulo pra cá. Ó. Ok? Mas formando tipo uma correntinha aqui nessa lateral, certo? Ó. Pontos baixíssimos, porque nós vamos costurar as laterais através desses pontos baixíssimos. Não. Então, a gente vai trabalhando assim, ó. Fazendo esses pontos baixíssimos aqui, por toda essa lateral. Certo, gente? Ok, ó. Ficando assim. Pronto, gente, ó. Tô chegando aqui no finalzinho, certo? Ó. Pronto. Cheguei aqui no final. Vou cortar esse fio, certo? Pronto. Cortei o fio, ó. Puxo a ponta, certo? E vou fazer aquele acabamento perfeitinho, como a gente já tá acostumado a fazer aqui no canal. Ó. Passo o fio por aqui. Ó. Trago por aqui também, certo? Por aqui por dentro, ó. Ó. E vai dar continuidade aqui, certo? Ó, como se fosse
um ponto correntinho, ok? Finalizei aqui, ó. E agora aquele esquema de esconder o fio por dentro, certo? O esquema aqui é o mesmo. Puxando por dentro dos pontos, tentando esconder ao máximo possível. Certo? E lembrar também de esconder, ó, esse fio aqui, certo? Que é o fio por onde nós começamos o círculo mágico. Vou esconder ele também. Ele não ficar à mostra, tá? Importante. Gente, a nossa peça ela vai ficar dessa forma aqui, certo? Ó. Ela é uma bolsa carteira, estilo envelope, certo? Chega aqui, vocês põem um botão de imã, outro tipo de botão, isso vai ficar a critério de vocês. E ela vai ficar dessa forma. Agora que nós finalizamos aqui as laterais, certo? Ó. Esse aqui foi o que nós fizemos agora, toda essa lateral. Agora, nós vamos costurar as laterais dessa forma aqui. E vamos finalizar nossa peça, certo? Como eu falei no início, ela é uma bolsa um pouco demorada, ela não é tão rápida de fazer. Justamente por causa do fio. Esse fio é um fio fino. E fio fino, como vocês sabem, ou se vocês trabalham, ou se vocês ainda não trabalham com esse tipo de fio, ele é um pouquinho lento pra gente terminar a peça. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado dessa peça de hoje, tá? Qualquer coisa, deixa as dúvidas de vocês aqui no comentário. Ou também volta o vídeo, assiste novamente, certo? Que é uma bolsa muito... Esses pontos são bem repetitivos, não tem muito o que explicar. É simples de fazer os pontos, certo, gente? E é isso, vamos lá pra costura, pra gente finalizar nossa peça de hoje. Ó, eu vou usar essa agulha aqui, que é uma agulha de tapeçaria, tá? Ó, coloquei o fio, certo? E agora a gente vai aqui. Certo? Bom que vocês tenham cuidado nessa hora de costurar. Pra a peça não sair do local, tá, gente? Por essa agulha aqui, certo? Que eu não quero que ela corra. E eu vou costurar aqui. Certo? Começar aqui por dentro. Vou deixar a ponta do fio por dentro da peça, porque depois nós vamos esconder, certo? Ó. Deixa ela aí por dentro. Seguro aqui, ó. E volto novamente. Certo? E é isso. Pronto, gente. Joguei aqui pra dentro da peça e agora vou tentar esconder esse fio, certo? Vou soltar aqui um pouco e tentar esconder esse fio por aqui por dentro mesmo, tá? Não tem muito segredo pra costura, só você
saber como prender isso bem. Depois tenta esconder o fio por dentro, tá? Com a agulha mesmo. Ó. Tenta esconder porque não tem muito mistério aqui nessa parte para fazer a costura, tá? Você só precisa ir escondendo os fios e é isso. E agora a gente costura a segunda parte da peça também, certo? Vamos lá. O processo é o mesmo. Vou começar aqui pelo início da peça. Certo? Deixo um pedaço do fio pra dentro. Depois eu vou escondendo esse fio por dentro dos pontos. Pronto, gente. Depois de finalizar a costura, é só tentar esconder os fios novamente, certo? Por dentro dos pontos. E é isso. Nossa peça ela vai ficar assim, certo? Dessa forma. Ó, como vocês podem ver, ela é uma bolsa envelope, tá? E ela vai ficar dessa forma aqui, tá, gente? E é isso, gente. A nossa peça ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Depois que a gente finalizar a costura, certo? A costura não tem muito segredo, como vocês viram aí no vídeo. Depois é só tentar esconder as pontas por dentro da bolsa, usando uma agulha mais fina pra esconder as pontas por dentro dos pontos, certo, gente? E é isso. Essa bolsa vai ficar assim, ó. Agora é só colocar um botão aqui, um botão de pressão, um botão de imã, certo? Colocar... Vocês também podem colocar um tecel, certo? Um tecel pequeno aqui. E ela é uma bolsa de mão mesmo. Se quiser, vocês podem colocar uma alcinha aqui, igual a alça que eu fiz no último vídeo aqui do canal, certo? Daquela bolsa de mão. Vocês podem colocar também. Mas o ideal é que leve essa bolsa assim na mão mesmo, que ela é uma bolsa mais para estilo de festa, certo, gente? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá, gente? Relevem aí qualquer erro, qualquer mal entendido durante esse vídeo. Como eu falei no início do vídeo, essa é a primeira vez que eu tô trabalhando com esse tipo de fio, certo? E eu quis trazer essa novidade pra vocês, esse tutorial dessa bolsa. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha de vocês, porque isso me motiva a gravar mais vídeo e a trazer mais conteúdos novos pra vocês, tá? Não esquece de se inscrever no canal e deixar sua opinião ou dúvida aqui nos comentários, tá? E é isso, nós nos vemos no próximo vídeo e tchau, tchau!